Cristo Jesus. Vamos aproveitar que vocês estão de pé há pouco tempo e vamos abrir as nossas Bíblias desde já em Mateus, capítulo 13. Mateus 13. Vamos fazer uma leitura responsiva entre dirigente e congregação. Farei leitura dos ímpares, os irmãos façam a leitura dos versículos pares. Vamos fazer a leitura, Mateus 13, do versículo 1 até o versículo 17. Então, Mateus 13, do 1 ao 17. Leiamos. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Por esta razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então, finalizando, pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Vamos orar. Gracioso Deus, clamamos mais uma vez pela Tua graça. Misericordioso Deus, clamamos a Tua misericórdia. Ó Deus, que fala conosco, fale mais uma vez. Ó Pai, nos faça ouvir e que ouçamos verdadeiramente a Tua voz, que ouçamos verdadeiramente a Tua palavra, que ouçamos verdadeiramente sobre Cristo. É este o nosso pedido. Nós clamamos a Ti, pois dependemos de Ti, queremos de Ti. Ó Deus, dá-nos, fale conosco e ouçamos a Tua voz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem se sentar.
Como você ouve a palavra de Deus? A grande pergunta que eu quero trabalhar com os irmãos nesta noite é esta: como você ouve a palavra de Deus? Vejam comigo, ouvir, exceto se presente hoje tem alguém com um problema auditivo, todos estão me ouvindo. Até por um exercício de atenção, quem está ouvindo a minha voz, escutando mesmo, fisicamente a minha voz, levante uma de suas mãos. Praticamente todos ouvindo, compreenderam no idioma que eu disse, entenderam o que eu pedi e responderam positivamente. Todos estão fisicamente, carnalmente, ouvindo. Mas não é o suficiente. Já é excelente. Quantos não estão ouvindo a palavra nesse momento? Mas eu vim refletir com vocês de que ouvir não é suficiente. Não basta ouvir. Não basta ouvir. Vir aqui, ouvir, não é suficiente. Bom, para Jesus, especialmente no estilo de ensino de Jesus, ele sendo um rabi, um mestre, ouvir é um tema central, importantíssimo, pois seguiam e buscavam ouvir, assentar-se à sua frente e ouvir. É um tipo de ensino que era muito grande naquela época, que não é particular só deste local geográfico, mas do mundo daquela época, em vários outros lugares, simplesmente seguir como um discípulo e ouvir o que tem a dizer. Mas, nós, em Mateus 12, viemos de um capítulo que nós podemos destacar aqui, os que ouviam Jesus também o acusando. Ouviam Jesus, mas inclusive viam milagres de Jesus e acusavam Jesus. Dentre as acusações, talvez uma das muito graves que fizeram, acusando de que ele fazia milagres por poder de demônios, por Beelzebu. Então, como eles estavam vendo e ouvindo Jesus? Como eles estavam vendo e ouvindo Jesus? O verso 13 que nós lemos sintetiza muito bem o que estava acontecendo. Verso 13, Mateus 13, 13 diz: porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Vêm, mas não veem. Ouvem, mas não ouvem. Eles viam milagres, milagres fantásticos. Mesmo assim, não viam o milagroso Messias. Eles ouviam os ensinos, mas não ouviam a voz de Deus e não entendiam a mensagem de vida. Então, nós temos essa primeira parte do capítulo 13, que vai além alguns versículos do que nós lemos, mas até o versículo 23, centrada no ouvir, querendo destacar o ouvir, o que é o ouvir e como ouvir, porque ouvir, muitos ouvem, mas ao mesmo tempo, segundo o texto, poucos ouvem. Ouvir, todos aqui estão me ouvindo e mostraram isso, mas como posso eu, ou como pode você garantir que
alguns estarão verdadeiramente ouvindo esta noite. Como podemos? Como nós podemos? Bom, se é sobre o ouvir e como ouvir, Jesus aqui está falando por parábolas. O que nós vemos de destaque é que Jesus está falando por parábolas, e ele explica o falar por parábolas. Ao total, mais cerca de 60 parábolas foram ditas, estão registradas aí nos evangelhos sinóticos. Não tem nenhuma parábola no evangelho escrito por João, mas 60 em torno, cerca de 60 parábolas diferentes sendo narradas. A parábola é uma narrativa para ilustrar alguma mensagem. E ela é utilizada aqui por Jesus e em outros momentos por Jesus, através de elementos, contando uma mensagem, utilizando elementos do dia a dia daquele povo. Elementos mais comuns à vida prática daquele povo. Então, utilizava a agricultura, como é esta parábola, utilizava a pesca, que era comum a eles, ele utilizava para contar as suas parábolas. Os cuidados da vida doméstica e da vida familiar, a organização de um reino. Usava várias coisas que seriam comuns àquele povo no dia a dia, visíveis, até sobre tesouros. E, com tudo isso, ele narrava parábolas. E a parábola servia a esse interesse. A parábola servia a esse interesse. Vendo, não vejam. Ouvindo, não ouçam. Vendo, não vejam. Ouvindo, não ouçam. Já ouvi, inclusive, uma reflexão, é lógico que, pedagogicamente, a parábola é fantástica. Só que, aqui neste enredo, você utilizar a parábola para ensinar, por mais que seja muito bom, neste caso Jesus está falando, eu falo em parábolas, mas não é para eles entenderem melhor, é para não entenderem. Não entenderem. Porque não é para todos entenderem. Ela é muito excelente para aquele a quem ela é explicada, para aquele que a entende. E o entender dependia de seguir, de ser um discípulo e ter a explicação. Era comum. E, neste caso, aqueles que não estariam no íntimo com Jesus, não entenderiam. E era a intenção de Jesus. Como você ouve? Como você ouve? A parábola do semeador, então, se torna um resumo de todas as parábolas e até mensagens e ensinamentos de Cristo, até não parábolas. Por quê? As pessoas ouviriam, não compreenderiam, não veriam e não seriam curadas e ficariam alheias à fé. Uma parábola para eles não ouvirem de verdade, que eles não ouviriam de verdade. É fantasticamente difícil, mas é uma chave. Jesus está aqui e vai explicar para os seus discípulos que os outros não vão entender e que eles também não entenderiam se Jesus não explicasse. Basicamente, difícil, mas essa parábola mostra que e o porquê os outros não entenderiam o que Jesus diz. Bom, na estrutura disso que lemos, e até o versículo 23, nós temos 4 blocos. Posso eu separar em 4 partes. Então tem aquela narrativa inicial de Jesus. Jesus ensinando e, destaque, verso de 1 a 3, ele fala por muitas parábolas. Então está começando com essa, vai ter mais desse capítulo, mas é uma verdade que Jesus falará muitas parábolas. Depois, a parábola em questão em si, a do semeador, que nós vamos observar.
do verso 3 mesmo, a parte B, até o versículo 9, ele narra essa parábola. Depois disso, o questionamento, a interrogação particular, privada dos seus 12, dos seus discípulos, perguntando o motivo dessas parábolas, por que Jesus fala em parábolas, e Jesus explicando e deixando claro que é dado àqueles que estavam ali ouvindo, é dado. Eles não entenderiam por eles, mas tem um passivo aí, é dado. E quem é o ativo então? Quem está dando? Deus. E Deus dá de entender. Deus dá de entender. E ele dá de entender a eles, na quarta parte, a explicação da parábola, e é nessa que nós vamos nos debruçar essa noite. Na explicação da parábola do semeador, falando de 4 tipos de solos diferentes que recebem a mesma semente. Nós lemos essa parábola aqui, nós vimos o motivo de falar em parábolas, e essa parábola onde o semeador sai a semear, uma cai à beira do caminho, uma cai em solo pedregoso, outra cai entre espinhos e outra cai em boa terra. 4 tipos de solo que nós queremos observar essa noite. 4 tipos de solo. Bom, o que são estes solos? Perguntando a Jesus então, estes a quem foi dado a entender, e chegando a nós, graças a Deus, nós temos a partir do verso 18, e vamos falar do primeiro solo. Primeiro solo, versos 18 e 19. Porque se estamos falando sobre ouvir, cada um destes solos é alguém ouvindo a palavra. Cada um destes solos é alguém ouvindo a palavra. Então, primeiro solo, à beira do caminho. Primeiro solo, à beira do caminho, é aquele que não compreende. Ouve e não compreende. Como vocês ouvem a palavra. Como você ouve. Então, versos 18 e 19. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Bom, se ele está utilizando essa parábola de agricultura, de plantio, de semear, e o semeador saiu a semear a sua semente. Parte dessa semente, então, semeada, caiu à beira do caminho, semeada ali. Este que é à beira do caminho, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende. A semente, aqui no texto, que foi lançada ao solo, este solo que é à beira do caminho, o que é a semente? Nós estamos falando que esse mesmo texto cita, é a mensagem do reino. Mas esta parábola em si, ela é citada em Mateus, ela é citada em Marcos, ela é citada em Lucas. Se nós formos lá para Lucas 8, 11, para Lucas utiliza como o ponto de partida para a compreensão da parábola, a informação em Lucas 8, 11, de que a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Então, é semeada a palavra de Deus. Vamos começar pensando nisso. A semente como essa mensagem do reino, a palavra de Deus, o evangelho, as boas novas. O que é essa semente? O que é essa palavra de Deus? O evangelho, a mensagem do reino, a mensagem de que Cristo, Jesus, o Filho de Deus, o Messias, morreu, foi sepultado
ressuscitou ao terceiro dia, sendo o Cordeiro perfeito, sem pecado ou mancha. Pagou o preço pelo pecado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E ele voltará para levar para si, para toda a eternidade, os que creram. Essa é a boa nova. Os seus pecados têm que ser pagos, mas Cristo oferece um pagamento. Para todo aquele que crê, Ele pagou a dívida. Ele pagou a dívida. Essa é a boa notícia, essa é a mensagem do Evangelho. Creia em Jesus. Creia em Jesus. Essa é a mensagem plantada. Só que a semente tem 4 solos diferentes. A mesma mensagem. 4 tipos de solos recebem a mesma mensagem. Hoje, nessa noite, pode ser que tenha 4 tipos de solo aqui. E isso é desesperador para 3 deles. Como saber qual solo eu sou? Como você ouve a palavra de Deus? Como você tem ouvido a palavra de Deus? Esta mensagem, ela foi anunciada, profetizada, ainda no Antigo Testamento. Lá pelos profetas já houve o anúncio, mesmo que em mistério. Jesus aqui revelou esse mistério e deu luz a essa mensagem, cumprindo essa mensagem, anunciando essa mensagem. E muitos ali não estavam ouvindo da forma que tinham que ouvir. Fisicamente entrava no ouvido, mas não devidamente, verdadeiramente, poderosamente, para transformá-los. Nós também anunciamos, por extensão, por legado desse Cristo, o semeador por excelência, nós também anunciamos essa mensagem, e por todo mundo há pessoas levando essa semente da palavra de Deus, para muitos solos, para muitos solos. Como você recebe essa notícia? Você ama essa notícia? É algo que te alegra? Saber que, não exatamente nesse momento pelo fuso horário, mas que se reúnem sim, em todo o mundo, aqueles que ouvem essa palavra, em todo o mundo, em diversas partes, em várias nações, centenas de povos e nações, ouvem a mensagem de Cristo, e o Evangelho está sendo narrado, e as sementes estão sendo colocadas, semeadas. O nome de Jesus está sendo proclamado em várias partes do mundo, não só aqui. Nós não estamos sozinhos nessa. Agora, o que vocês sentem se eu lembrar de que nem em todos os lugares, não é em todos os lugares do mundo que está sendo espalhada essa semente? O que você sente sobre isso? Se tem um lugar onde ela não é espalhada, o que você sente sobre saber de alguns dos seus amigos onde a semente não está sendo espalhada, dos seus colegas, dos seus vizinhos, dos seus parentes, onde essa semente não está sendo semeada? Qual é a sua postura? E como você abraça essa responsabilidade? Como você ouve essa informação? Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Este à beira do caminho ouve e não entende, não compreende. Em algumas versões pode, e por extensão nos sinóticos, não recebe devidamente isso, por não entender a palavra. Então a palavra de Deus é pregada. O ponto aqui, irmãos, não é a palavra
ou o que está sendo pregado. O pressuposto aqui é que a mesma semente é jogada. Da mesma semente existe toda essa semeadura. Então estão ouvindo a palavra de Deus. Isso não é negado. Agora, como é ouvida essa palavra? Este primeiro solo, que é um tipo de pessoa, que pode ser você, à beira do caminho, onde não é terreno para se arar, para se rasgar o solo, sulcar a terra e plantar. Este solo, onde a semente não germina e não cria vida. Ou seja, a mensagem do Evangelho não germina dentro do coração e não cria vida. Não há vida, pois não há entendimento. É muito interessante saber que é destacado aqui a compreensão, o entendimento. A palavra de Deus é pregada, mas não é entendida. Você compreende? Você tem entendido a palavra? Você tem entendido a palavra? Obviamente, nós devemos sempre questionar se é a palavra de Deus que está sendo anunciada, ensinada, pregada, e longe de nós, longe dessa igreja, anunciarmos algo que não seja a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus tem sido anunciada nessa igreja? A palavra de Deus tem sido anunciada nessa igreja? Se essa palavra tem sido anunciada, a pergunta mais importante é: você tem entendido a palavra de Deus? Irmãos, seja em cânticos, orações, estudos, aulas, compartilhamentos, pequenos grupos, mensagens, sim, a palavra tem sido anunciada. Você tem entendido? Aquele que não entende, Satanás se apressa em arrancar a semente do seu coração antes de germinar. Satanás se apressa em arrancar a palavra do seu coração para que não haja crescimento dela. Satanás arranca a palavra. Satanás arranca a palavra de quem não entende. Então, se a sua resposta é: eu não estou entendendo, irmãos, Satanás está arrancando a palavra de Deus do seu coração, e você está tranquilo, você está passivo, você está inerte, parado, com Satanás arrancando a palavra do seu coração, por não entender a palavra, por não compreender a palavra. É importante que a palavra seja entendida. Por exemplo, hoje, neste culto, a palavra de Deus já foi falada aqui, anunciada entre nós e por nós? Sim, em orações, sim, em cânticos, sim, em leitura, foi anunciada. E uma coisa que eu tenho forte apreço é a necessidade do dirigente chamar atenção a essa palavra, para que ela seja ouvida. Nós cantamos um hino, João Paulo fez nós lermos, nosso pastor fez nós lermos novamente a terceira estrofe do hino e orarmos em resposta àquilo que lemos. Foi-nos oportunizado e de uma forma adequadíssima ouvirmos. Vocês ouviram sobre oração essa noite? Entenderam? Por que alguém não entende? Eis a pergunta. Por que alguém não entende? Por que alguém não compreende? Será que são línguas diferentes que estão sendo faladas? Não é o português? Será que está sendo falado difícil demais? Por isso que não se entende? Será que a palavra de Deus não foi suficientemente traduzida para uma linguagem contemporânea?
com imagens e memes para que vocês entendam. Não entendem pelo que Paulo nos revela em 2 Coríntios 4:4. 2 aos Coríntios 4:4 diz: o Deus, com um D minúsculo aí no nosso português aqui, na nossa escrita, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Cegou o entendimento, cegou a compreensão, impossibilitou entenderem. Quem? Os descrentes. Para quê? Para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. A luz do evangelho da glória de Cristo. Algo tão majestoso, algo tão sublime, algo tão espetacular, mas não se entende. Porque o Deus deste século cegou entendimentos de Cristo, que é a imagem de Deus. Se eu ouço o evangelho e não compreendo, sou descrente. É isso que Paulo está nos falando. Se ouço o evangelho e eu não compreendo, sou descrente. Se não consigo entender, sou descrente, cego por Satanás. Será que nós, e avaliando aí a nossa própria vida, ou a nossa trajetória de vida com outros que estão na igreja a longa data, será que tem pessoas na igreja por muito tempo, que se você chegar e perguntar, você entendeu o evangelho? E com anos e anos e anos na igreja fala, não, eu amo Cristo, mas não entendi nada do que é Cristo. Será que não compreendeu? Se até hoje alguém me perguntar e eu não entender quem é Deus, Jesus, o significado da cruz, salvação, nunca a semente germinou em mim e Satanás a arrancou de meu coração. É assim que você ouve tudo que é falado sobre Cristo? Tudo que é falado da mensagem do Evangelho? Como então entender? Como entender? Como lutar contra Satanás? E a palavra germinar no meu coração. Entendam, esse entender e esse compreender, inclusive foram falados esta manhã em aula com Esteban. Não é intelectual ou racional. Imagine só os estudiosos, renomados cientistas, entendem a palavra de Deus. Não é isso, não é isso, de forma alguma. Não é pela razão ou pela racionalidade, pelo intelecto, pela esperteza, pela ciência, não. É pela luz de Cristo, pelo Espírito Santo, conceder, entender. A vocês é dado, diz o texto. A vocês é dado. É o versículo 11. Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não. E o 12. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Até o ouvir, mesmo sem entender, isso será arrancado dele. Satanás arrancará até o ouvir, até a semente. Mas quem a semente brota e frutifica? Isso não significa que você deve esperar, parado, que Deus faça-o entender, de forma alguma. Vocês não lutam para entender as matérias na escola? A maioria aqui, pode ser que um ou outro teve muitas dificuldades ou sequer estudou. Mas para todos que estiveram na escola, não lutaram para entender as matérias ou foi tranquilo? Nem precisou nunca ler algo, já sabia de tudo. Precisou lutar para entender. Muitos de vocês, às vezes, lutam para entender até como fazer um alimento adequado, sobre temperatura, quantidade, ingredientes.
lutam para entender filmes difíceis ou séries difíceis, mas lutam, buscam informações, assistem alguma coisa, luta para entender como consertar o próprio carro ou alguma coisa quebrou em casa, abre tutorial no YouTube, eu vou entender como fazer isso aqui. Vocês lutam para entender suas profissões e serem melhores, os que trabalham lutam para ser melhores e entender cada vez mais e mais que os outros para ter mais sucesso, mas lutam para entender a palavra de Deus? Ou esperam que o pastor vai lá, prega algo, não entendi, então é culpa do pastor, vou sentar e aguardar próximo domingo e culpá-lo novamente? Ou você luta para entender a palavra de Deus? Não entendi, eu vou abrir, eu vou ler novamente, eu vou procurar em algum lugar, eu vou procurar outra pessoa que me explique, eu quero entender a palavra. Você luta para entender. Um preceito muito interessante é o orare et labutare. Orar e labutar, ou orar e trabalhar. É isso que é a sua responsabilidade para entender a palavra. Orar e trabalhar. Como assim? Você vai orar porque você não depende do seu trabalho, mas você vai trabalhar para entender. Você vai colocar o joelho no chão e pedir: Deus, me mostre como. Mas você vai e vai estudar, vai ler, vai pesquisar, vai buscar, vai perguntar, vai se interessar. Isso é trabalho. Isso vai fazê-lo suar. E é isso que é necessário, orar e trabalhar. Como você ouve a palavra? Que seja esse o nosso ouvir, pensando neste primeiro solo, que seja esse o nosso ouvir. Salmo 119, um ode à palavra de Deus. Salmo 119, versículo 130. 130. Quero que os irmãos leiam, que este seja o nosso ouvir. Salmo 119, 130. Que a explicação das palavras de Deus ilumine, que dê discernimento aos inexperientes. Não estou chamando apenas os doutos, estou falando até o mais simples, que seja iluminado e entenda o discernimento pela palavra de Deus, que compreendamos a palavra de Deus. Além de compreender, versículos 20 e 21. Vamos para o segundo terreno. Segundo terreno, versos 20 e 21, que dizem: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Então, segundo solo. Primeiro solo, à beira do caminho, nem chegou a nascer, germinar a semente. Foi tomada por Satanás. Agora, ela chega a germinar. Segundo solo. Bom, para entendermos aqui, ele está usando uma metáfora que, para nós, em nossa terra aqui, não é tão claro, mas para o território lá em Israel, lá naquela região, principalmente da Judéia, já é mais difícil, já é mais complicado plantar, porque o tipo de terreno tem muitas rochas, muitas pedras, é quase semiárido mesmo, é algo mais seco, é mais difícil. E muito solo, na verdade, tem rochas e um pequeno trecho de terra, bem pequeno. E aí, se você plantar ali, a raiz não conseguirá tomar profundidade, sem nutrientes, seca, morre.
não adiantou nada germinar. Não tem raiz. Então aqui nós estamos falando de um plantio na superfície, não na profundidade, mas um plantio superficial. Pedras cobertas com um pouco de terra. Não cria raízes. Não se firma em raízes. Ou seja, nós temos um plantio superficial e tudo que é superficial é mais rápido. O que é superficial é mais rápido. E nós vemos esse destaque no texto quando ele fala logo a recebe. Logo a recebe. Aqui é rápido, é rápido. Eu falei do evangelho, a pessoa logo recebeu o evangelho, logo recebeu essa mensagem. Também pode demandar aqui sem devido cuidado, sem a devida reflexão, toma uma decisão rápida, é superficial. Além disso, aqui se expõe em sentimentos, né? Recebe inclusive com alegria. Isso daqui é maravilhoso para o pregador. É uma tentação muito grande para o pregador. Quem que não deseja um ouvinte assim? Imagine que vocês vão pregar o evangelho essa semana para algum conhecido. Orei, Deus me deu essa coragem, eu vou pregar o evangelho, você chega e anuncia a mensagem, e a pessoa logo recebe com alegria. Sonho. Cuidado. Isso também é traiçoeiro. Essa informação não é necessariamente a definição do que é positivo. Não que seja errado receber logo ou com alegria, de forma alguma, mas exige discipulado e criação de raízes. Exige uma necessidade de continuidade e raízes crescendo. Se não há continuidade, não há como desenvolver a palavra de Deus nessa pessoa. Então, nós podemos utilizar inclusive a metáfora da aliança no casamento em si. Por quê? Se as pessoas decidem se unir alicerçados só na paixão, só naquilo que é raso, que é passageiro, pode ser destruído rapidamente. Primeira crise, primeira tempestade naquele casamento, já passa a paixão, e aí, no que eles estão ligados? Se era na paixão e não existe mais, não estão ligados em nada. Então, precisa de uma compreensão melhor do que é o casamento, os votos, a responsabilidade, o papel do cônjuge, entender, se enraizar no compromisso daquela aliança. E aí, quando vem as tempestades, por mais que apague muitas vezes a paixão, deixa você muito nervoso, você pensa, por que eu fiz isso? Mas eu tenho que honrar o que eu fiz, eu tenho um entendimento de que eu tenho que honrar a minha aliança. E aí, depois de um tempo, volta, passa a tempestade, volta a florescer aí. Por mais que a tempestade tirou as pétalas, ficou feio, volta a florescer, desde que tenha raízes profundas no compromisso, na aliança do que é o casamento. Porque hoje em dia, cada vez tem sido maior a quantidade de divórcios? Porque estão alicerçados na beleza das pétalas, não na profundidade das raízes. Porque eles não estão focados na profundidade dos alicerces do compromisso, mas no que é legal e feliz. Isso, às vezes, numa tempestade é arrancado, mas as raízes continuam. Se não tem a raiz, permanece pouco tempo. Basta um problema, uma tribulação e se esvai a fé. No caso desse ouvinte, este solo é aquele que ouve a palavra, recebe com alegria, mas logo sai do caminho do evangelho, sai do caminho de seguir a Cristo. Irmãos, na vida há tristeza, há angústia, há perseguições para cristãos. Ser cristão não cessa problema. Ser cristão não garante que você não terá dificuldades. De forma alguma, teremos tribulações, angústias, e no mundo teremos aflições. Mas somos chamados a ter bom ânimo porque Cristo venceu o mundo. Então, por mais que não cessem os nossos problemas, Cristo garante que nada vai nos separar do amor de Deus.
Este é o nosso consolo e as nossas raízes. Sem raiz, não se vence a tempestade, não se sobrevive a ela. Sem os vínculos que nós temos com a mensagem do Evangelho, nós não temos essa raiz, nunca nos firmaremos na palavra. Então nós precisamos de profundidade. Profundidade. E aí o ponto é crítico para a nossa reflexão. Basta uma informação, eu entender essa informação do Evangelho e nunca mais me aprofundar em conhecer a Cristo e o seu Evangelho? Não. Não. Então você é chamado a mergulhar águas profundas de um maravilhoso oceano do conhecimento de Cristo, as Escrituras, ler, conhecer cada vez mais. Você é chamado a se alicerçar e cada vez que você lê em diversos livros, em diversas orientações, na revelação da palavra do próprio Deus a nós, você vai criando raízes que no meio da tempestade deixarão você sobreviver a ela. Como então sair da superficialidade? Você tem criado raízes mais profundas? Eu mesmo já ouvi algumas vezes pessoas dentro da igreja dizendo que nós precisamos ficar no simples, não estudar tão profundamente. Todas, irmãos, é um alerta que não serve para nada, porque é só experiência minha, mas todas essas pessoas, sem exceção, deixaram de estudar a Bíblia e fugiram da igreja em meio às dificuldades. Todas. Então a superficialidade claramente não te dá estabilidade em Deus. Então, entendam, se não há compreensão, convicção e profundidade, não venceremos as batalhas da vida cristã. Precisamos de profundidade. Reflexão então é: onde você tem buscado profundidade? Onde você tem se aprofundado e criado raízes? Muitos não têm. Muitos não estão se aprofundando, estão satisfeitos na superfície. Vocês conhecem cristãos que dizem: estou satisfeito na superfície? Contra esse tipo de solo, que seja o nosso ouvir, como você ouve a palavra de Deus, que seja o nosso ouvir como Efésios 3. Efésios 3, 17 a 19. Vou pedir para que os irmãos leiam. Efésios 3, 17 a 19. Conhecer e conhecer mais é inesgotável. Nós precisamos estar arraigados, alicerçados, precisamos ter raízes. Aonde? Nas Escrituras. Em amor, a verdadeira raiz, na verdadeira mensagem de Cristo. E, juntamente com todos os santos, compreender a largura, comprimento, altura, profundidade, ou seja, cada vez mais profundos no conhecimento do amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Ou seja, não conseguiremos falar: já conheci tudo, não preciso mais. Nunca em nossa vida. Já até antecipo, nem na eternidade chegaremos a um ponto: conheci tudo de Deus. Quem se delicia em conhecer mais de Deus, amará os céus.
Quem não quer conhecer mais de Deus, enfrentará o inferno. O último solo dos ruins é entre espinhos. Então, se o primeiro solo que nós falamos é sem conhecimento, o segundo sem profundidade, este aqui é um solo sufocado por este mundo. Este é um solo sufocado pelas preocupações deste mundo. Bom, também tem pessoas que compreendem e tem alguma raiz e cresce, vamos dizer aí, na igreja, mas não dão frutos, sufocados. Versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Tornando-a infrutífera. Bom, então, nós temos aqui uma germinação infrutífera. Eles ouvem a palavra? O que é plantado entre espinhos? É aquele que ouve a palavra? Sim, todos eles ouvem. Todos ouvem. Mas como ele ouve? Como você ouve? Você está aqui ouvindo como você ouve a palavra de Deus. Ouve junto ao crescimento de preocupações desta vida. Ouve junto ao engano das riquezas. Quais são as suas preocupações desta vida? Nós temos uma configuração de mundo em que carreira, estudos, trabalho, Cantamos bastante hoje, acabou com todas as baterias dos microfones. Então, essas preocupações de carreira, estudos, trabalho, vocês sabem que leva muito tempo da vida. Se considerar os anos de estudo, se considerar os anos de trabalho, visando aposentadoria, a pessoa passa muita parte da vida em trabalho, focado nisso. E se isso sufocar o evangelho? Relacionamentos afetivos, seja com namorado, cônjuge, parente, casa, tarefas, beleza, corpo. Muitas pessoas são sufocadas por todos esses afazeres. Às vezes hobby, esportes, futebol, jogos, celular, rede social, internet, computador, videogame, tudo isso. Quais são os espinhos que sufocam o evangelho na sua vida? Quais são os espinhos que sufocam o evangelho na sua vida, que crescem junto com você na igreja e sufocam o evangelho em sua vida? Entendam, em si, nenhum destes é ruim. Não estou falando que nada disso é ruim de forma alguma, mas todos eles são secundários e não devem sufocar o evangelho e a prática da vida cristã e as obras, boas obras da vida cristã. Quantos de nós estão sufocados por afazeres, tarefas, responsabilidades criadas pelo mundo hoje em dia? É a necessidade de ter, comprar muito, comprar mais, comprar um novo, comprar o modelo desse ano. É triste ver que quem mais critica esse sistema vicioso são comunistas e são acusados pela igreja. Mas a igreja pouco critica o consumismo, pouco critica o capitalismo, sendo que a Bíblia critica a acumulação de bens, quando isso sufoca o evangelho principalmente. O engano das riquezas sufoca, o dinheiro é a raiz de todos os males, é muito difícil um rico entrar nos céus. Mas quem mais critica a acumulação de riquezas
é tido como inimigo da igreja comunista, socialista. E nós temos criticado o que sufoca o evangelho, porque a Bíblia se debruça nessa crítica. Há ouvintes tão sufocados que não entendem essa informação. Existe vida sem sufoco. Nem entende isso, fala, é impossível. No mundo de hoje não dá. Quero ver pagar meus boletos. Essa vai ser a mensagem. Existe vida sem sufoco. Existe trabalho para a glória de Deus. E Ele não vai sufocar você ao seguir a Cristo. Existe carreira, estudos, lazer, diversão, relacionamentos saudáveis e necessários que glorificam a Deus, mas nenhum deles deve sufocar o crescimento da semente da palavra de Deus que foi plantada em você. Entenda, não basta ouvir, precisa compreender. Não basta ouvir e compreender, precisa criar raízes profundas. E não basta ouvir e enraizar, precisa crescer sem ser sufocado por preocupações desse mundo. Como você ouve? E quais aqui são desse solo que ouvem a palavra e falam, está enraizada já em meu coração, ouço há muito tempo e não sai de mim, mas eu não frutifico nada, porque estou sufocado. Que seja esse o nosso ouvir. Filipenses 3, 7 e 8. Que seja esse o nosso ouvir. Filipenses 3, 7 e 8. Os irmãos leiam. Qualquer outro valor dessa vida, se for necessário, considere como esterco perto do Evangelho. Se for para ganhar a Cristo, se for para produzir conforme Cristo nos ordena. Mas o quarto solo dá frutos. O quarto solo é a boa terra. E é o versículo 23. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Então a colheita lá no território que nós temos da Palestina, dessa época, pode ser desde 10 grãos para cada grão produzido, até 100 grãos para cada grão produzido, mas é uma colheita mais rara, realmente muito abundante e abençoada, uma colheita dessa. Mas não necessariamente milagrosa, tá? Então pode existir naturalmente. Porém, a maioria das colheitas, elas já contavam com um resultado de 10 grãos por grão semeado. Se nós estamos falando de 30, 60 e 100, todos eles, todos que produzem fruto, produzem abundantemente, excelentes e abundantes colheitas. A boa terra é quem ouve, entende e produz frutos. E produz frutos. É quem vai produzir o fruto que só o Espírito Santo pode produzir. E o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Boa terra é aquele que ouve e vive conforme aquilo que ele crê. Vive aquilo que ele ouviu e pratica, como Jesus encerra o Sermão do Monte, sendo aquela casa construída sobre a rocha e que sobrevive às tempestades. Aquele que ouve e alegre pelo Evangelho, frutifica desse Evangelho. Essa semente brotou, foi regada, fez raízes, cresceu, se fortaleceu e frutificou. Tudo a seu tempo, sem pressa, sem querer logo, mas fazendo muito, muito mesmo, pelo reino.
a qual essa semente pertence. Não frutificam na mesma proporção, não produzem boas obras igualmente, mas todos, bons solos, frutificam, e frutificam abundantemente. Como você ouve? Como você ouve a palavra? Só não coloquei como ouves, para não parecer como lês, mas, que o pastor Esteban pregou aqui no aniversário da igreja, mas, como você ouve a palavra? Você tem frutificado, tem entendido? E que seja o nosso ouvir como o Salmo 1. Salmo 1, de 1 a 3, e eu peço que todos se coloquem em pé, para lermos como encerramento, do verdadeiro solo, de como ouvir a palavra de Deus, compreendendo, criando raízes, e frutificando, dando frutos do Espírito Santo, fazendo boas obras, agindo como um cristão. Salmos 1, de 1 a 3, leiam. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Há uma transformação de vida, não seguindo o mundo e suas preocupações, mas se deleitando na palavra, se deliciando em criar raízes, em ganhar profundidade e em frutificar, no tempo certo frutificando e com vida, folhas que não murcham. Essa é a árvore, tudo que faz prosperam. Que ouçam a palavra, entendam e frutifiquem, sendo boa a terra. Como você ouve a palavra? Como neste domingo você ouviu toda a palavra que foi dada? O que isso vai gerar em sua vida? Como isso vai alcançar a sua segunda-feira? Não vou falar nem a semana inteira, mas como o que foi estudado da palavra de Deus hoje, desde a manhã, desde os cânticos, desde a oração, chegarão à sua segunda-feira. Como isso há de frutificar? Vamos orar. Glorioso Deus, perante a Tua palavra estamos e clamamos que nosso coração sempre se delicie nela e medite nela de dia e de noite, e que frutifique dela através do Teu Santo Espírito, que nós verdadeiramente entendamos essa palavra que aponta única e exclusivamente para Cristo, e nele tenhamos a nossa confiança, e dele frutifiquemos segundo o Teu Santo Espírito. Que não seja uma informação inerte, que não seja um coração duro de pedra, que não sejam ouvidos cegos, ouvidos surdos e olhos cegos pela Tua palavra, perante a Tua palavra, mas que o Teu Santo Espírito vença a nossa cegueira e a nossa surdez, para que possamos nos deliciar na palavra que aponta para Cristo. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, Senhor e Rei, nós oramos. Amém. A palavra está com o pastor João Paulo. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, quero agradecer a presença de todos, convidá-los a estar conosco durante a semana nos trabalhos da igreja, culto de oração na quarta-feira e sexta-feira, cultos no lar. Nós estaremos avisando o culto que será no grupo da igreja. Semana passada o pastor Ciro estava em viagem, né? Nós queremos agradecer a Deus, pois retornou, está aí, correu tudo bem, aproveitaram o tempo lá. Também queremos agradecer a presença aí do Marcos Romualdo, da irmã Iracema lá de São Paulo, que está conosco. Orem que eles estarão retornando para São Paulo terça-feira, então que Deus abençoe a viagem deles, e assim nós estaremos agradecendo a Deus e encerrando o culto desta noite. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós e permaneça conosco hoje